Nossa, você já deve ter se perguntado, cara, por que tem tanto crítico de cinema no Brasil se o cinema é tão ruim? E por que esses caras ficam agindo como se fossem o maioral, como se fossem bons pra dedéu e na verdade não são? No fundo, eles não passam de um saco de esterco. Tu tá pensando que briga de judiciário com executivo, de médico se metendo em educação física, tá pensando que só essas profissões que um se mete no lugar do outro? Não, cara. Jornalista se metendo em cinema, eles não sabem nem o ofício deles direito, então eles vêm se meter em fazer crítica cinematográfica de algo que eles nunca fizeram, filmes. Nem sempre foi assim, tá? Eu preparei aqui um fluxograma para explicar melhor para vocês como começou a crítica de cinema, como nós conhecemos, e por incrível que pareça, a crítica de cinema começou com um jornalista, que foi o W.J. Faulkner. E ele começou a escrever sobre filmes no início do século XX, lá em 1907, mas ele também foi humilde o suficiente para trazer um cineasta para poder escrever essas paradas junto com ele, que foi o Frank E. Woods, e que depois ele se tornou um dos fundadores da Academia de Arte e Ciências Cinematográficas, né? Então havia um respeito mútuo entre essas duas pessoas, tá? E nessa época, o cinema, os críticos de cinema analisavam vários fatores técnicos, que tem muita gente que fala assim, ah não, mas vai ficar só no tecnicismo e tal. Cara, eu sou formado em ciências lógicas, eu me formei em cinema depois, mas eu sou formado em ciências lógicas, tudo tem que ter uma lógica, por favor. Então, sem a lógica, você não vive. Se você rejeita a lógica, você está rejeitando a vida. Porque todo filme ele vai te propor uma regra e dentro dessa regra ele vai trabalhar os filmes. O intuito desse vídeo não é falar de gramática normativa do cinema, né? É só para você entender da onde surgiu essa ideia do crítico. No início da história do cinema, muitos cineastas também atuaram como críticos de cinema. Aí você tem o Frank E. Woods, o Jim Epstein, o Sergei Eisenstein, o Dziga Varstov. Esses cineastas críticos ajudaram a definir e a expandir a linguagem e a teoria do cinema. Então eles construíram toda essa ideia da crítica cinematográfica, chegou pro jornalista, ó, eu faço o filme, você dá notícia, certo? Então você aprende um pouquinho do que é fazer um filme, mesmo que você não vá fazer um filme. Então você aprenda aí como a gente faz filme e de preferência faça um filme para ver como é difícil antes de começar a escrever essas críticas aí de excremento que você escreve. Então teve essa união, porque os cineastas eles não gostavam dos jornalistas fazendo crítica cinematográfica. Porque assim, é a mesma situação do Jaco Pastorius, que quando ele ouvia uma crítica musical ele falava, vem cá, tu toca alguma coisa? Não, então pô bicho, não vou nem te escutar. Só que aí é o seguinte, a gente saiu de uma crítica construtiva e inteligente para ir pro marxismo na crítica de cinema. Então o marxismo entrou em foco lá nos anos 60, que aí até então não foi o problema que a gente tem atualmente com os críticos de excremento que a gente tem principalmente no Brasil, tá? Porque nessa época ainda tinham pessoas que pensavam. E você vê aqui no Brasil, por exemplo, os críticos. O Glauber Rocha foi crítico de cinema. O meu professor Rui Guerra foi crítico de cinema. Então eles faziam cinema, né? E criticavam, assim, algumas coisas dentro do cinema respeitosamente. Não é agora um cara que chega e fala, o filme é ruim porque não tá colaborando com a minha ideologia que eu recebo do banqueiro, do Munhá lá, pra falar que é bom e é isso aí. Então isso já tá me sufocando. Então esses caras não são críticos. Qualquer um consegue ser crítico e você vai ver mais lá na frente. Pera aí. Então teve a entrada do grancismo também no cinema e aquela história. Hoje não é necessário ser um jornalista para ser crítico de cinema. Você não precisa ser um cineasta para ser crítico de cinema. Desde que o jornalista e a pessoa que não é jornalista e não é cineasta diga que é a opinião dele. Porque ele não faz filme, gente. Só pode dizer que é uma crítica real e... é a sua opinião, ô João Carpenter? É minha opinião, não. É a realidade. Você chegaria pro Oppenheimer e falaria pra ele assim, pô, essa equação da bomba aí tá errada. Olha só, parceiro. É o seguinte, se você pegar o lítio aí e comprimir em 7170, e aí ele vai ter 20 watts hora
mas com a flutuação e com a perda de carga você vai ter 18,5. Você vai ter essa moral pra falar isso pro Oppenheimer? Né? Eu, como fiz ciência lógica, eu não ia falar isso na cara dele porque ele era professor. Ele tem mais estudo do que eu nessa questão de física. Mas dentro da matemática eu poderia, né, levantar algum questionamento caso houvesse, entendeu? Mas, assim, por que ninguém faz crítica? Existe crítica assim, essa cirurgia plástica, vou fazer crítica de cirurgia plástica. Existe crítico de cirurgia plástica? Eu quero ver o jornalista que teria a pachorra de fazer uma crítica à cirurgia plástica. O cara ficou feio. Beleza. É a opinião. Feio e bonito é opinião, né? Filme bom ou ruim é opinião. Agora, opinião técnica, né? Levando em consideração o que o filme propõe, é isso que o jornalista pode ir. O que eu vejo hoje no Brasil é uma pujante arrogância. É uma pujante arrogância dos caras acharem que eles sabem mais do que um cineasta. Não sabem, não estudaram pra isso. Eles não estudaram nem pra fazer o ofício deles. Entendeu? O cara é historiador. Vou te falar uma parada aqui de historiador, tá? A tua vizinha, fofoqueira, ela é historiadora, tá? A tua tia do Zap, ela é historiadora, tá? Historiar, não tem mágica nenhuma nisso não, tá? É você pegar um fato... E hoje em dia, o melhor historiador de todos é o ChatGPT, né? Vamos combinar. É você pegar lá fatos que aconteceram e você, né, descobrir algo novo em cima daquele fato e... você tá desmerecendo os historiadores? Não, tem bons historiadores, mas tem muito picareta, entendeu? Assim como tem muito crítico de cinema, mas tem muito picareta também. E aí é o seguinte, esses caras se aproveitam da credibilidade, credibilidade e reconhecimento que eles construíram pra dizer o que é bom e o que é ruim, e você vai atrás. Quem tem que dizer o que é bom e o que é ruim é você. Não é esperar um cara dizer pra você o que é bom e o que é ruim. Pô, pelo amor de Deus, vamos ser preguiçosos assim no inferno. Você tem que começar a aprender a se defender e a aprender a analisar as coisas sem que alguém te diga, afinal explicado. Por isso que eu gosto do Peter Jordan. Ele fala assim, é minha opinião como espectador, porque ele não é o expert. Então eu respeito isso. E agora vamos lá pra cereja do bolo, né? O mais importante para um cineasta é a crítica do público e a crítica de outros cineastas, porque você vai estar aprendendo, você vai estar trocando experiências. E muitos cineastas valorizam a crítica do público e a crítica do outro colega de trabalho. Assim como tem jornalista que aliás, eles brigam entre eles, que é uma coisa que eu vou te contar. Não, porque eles aprendem a falar inglês, eles acham... I can speak English, ok? Eu falo francês também e agora eu tô aprendendo a falar chinês com a Lai Chan, porque eu prometi a um amigo que mora em Taiwan que eu ia aprender chinês para poder ir lá visitar Macau, que eu quero visitar Macau lá em Hong Kong, e quero praticamente morar em Taiwan. Um dia eu chego lá. Então vamos lá. Inteligência artificial irá se tornar o melhor crítico porque ele consegue várias informações de Twitter, enfim, ele consegue captar várias informações de vários lugares, de várias pessoas do público, que a crítica não interessa. A crítica hoje em dia vendida, a velha crítica que está vendida, ela não interessa não. Principalmente que para quem quer ser um cineasta de verdade, esquece esses críticos meia bomba aí, deixa esses caras pra lá, porque a crítica que interessa hoje é a crítica do público. Essa que vai fazer o cofre girar e vai fazer você melhorar como profissional. Então você vai ter com o ChatGPT, né, quando o cara escreveu uma crítica, né, e você que quer se tornar um crítico, você bota lá no ChatGPT o filme, né, e veja o que as pessoas estão falando e você tira uma média e faz tua crítica. É isso que eles fazem. É isso que sabe? A famosa preguiça coletiva, mas beleza, deixa ser. Que assim seja. Mas o ChatGPT, para eu saber uma crítica de um filme que eu viesse a fazer, eu ia procurar no ChatGPT o que as pessoas estão falando do meu filme, sabe? E é o que me interessa. Não desses críticos aí meia bomba. Por quê? Quem não sabe fazer não pode criticar. Fim.
Ah, mas eu estudei, beleza, vou te dar uma câmera na mão, 4 dias e um dinheiro, me entrega o filme Mula, do Clint Eastwood. Ah, mas eu não... Cala a boca então. É assim, tem que ser, gente, tem que parar com isso. Tem que parar de lamber esses caras, entendeu? Então é o fim da Frequência Cósmica, espero que tenham gostado do vídeo. E mais vídeos da Frequência Cósmica 2 vezes por semana. E a gente se vê no próximo vídeo da Frequência, com mais fluxogramas. Tchau!